Alcançando Testemunhos, um podcast diferente. Para edificar e transformar a sua vida. Eu sou o Max. Eu sou o Daniel. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, Jefferson Guedes, que vai estar nos falando um pouco da sua trajetória de vida. Nossa missão é levar ânimo e direcionamento através de testemunhos e histórias reais que serão relatadas aqui por pessoas que estavam em estado de crise, ansiedade, depressão, problemas financeiros, entre outras adversidades da vida. E elas utilizaram, através da palavra do Senhor e com prática de princípios bíblicos para a superação. Mas antes de iniciar esse vídeo, comente, curte e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal. Um agradecimento especial ao nosso parceiro Elisa Salgados. A gente agradece pelo apoio, que mandou para a gente aqui um delicioso salgado, melhor de Barra do Piraí. E agora também a gente agradece, né, o nosso amigo queridíssimo evangelista Jefferson Guedes ter aceitado este convite e estar aqui conosco hoje neste primeiro encontro. E eu passo a palavra para ele, que ele vai se apresentar para vocês. E aí, gente, meus amigos, uma ótima noite para todos vocês. Para você também que está assistindo esse podcast, né? Meu nome sou o evangelista Jefferson Guedes. Eu quero dizer a você, ao Max, aos nossos amigos aqui, que para mim está sendo uma honra, né, poder estar com vocês aqui nessa noite para a gente dividir, trocar uma ideia, conversar a respeito de alguns testemunhos de vida, né? Acredito que através desse podcast de vocês, muitas vidas serão alcançadas. Tem pessoas, né, que talvez vai ver esse vídeo, tá passando por depressão, ansiedade. E eu acredito que isso vai ajudar muitas pessoas, né? Como daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia, como eu tive problemas familiares, né? Mas isso tudo será para a glória de Deus, né? O momento que a gente cria um projeto e esse projeto, né, tem como alvo Jesus, a cruz, isso tudo eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de muita gente. Amém. E eu que faço meu agradecimento aqui de estar com vocês. Para mim é uma honra, tá? De estar aqui nessa noite, estar nessa mesa aqui, poder conversar, a gente trocar uma ideia, né? A gente fica um pouco nervoso, mas faz parte, né? E assim, um fato curioso é que certa vez, né, eu e Daniel na igreja, congregação Lírio dos Vales, nosso líder está aqui nos acompanhando. Nós estávamos lá, não sei se o senhor vai lembrar, se eu estava com a palavra, estava pregando, e aí você olhou para mim, para o Daniel, e você falou com a gente que você viu uma aliança muito forte nas nossas vidas, e você perguntou se a gente era irmão, se a gente era primo. E aí a gente não tinha nem noção que um dia nós estaríamos aqui, nessa mesa, né, falando aqui em nome do Senhor, né, sobre esses assuntos que aqui vão surgir. E o interessante é que eu estava subindo agora com o Fabrício, né, a gente trocando uma ideia, ele me lembrou, a gente estava num culto, né, e eu perguntei se vocês eram irmãos. Isso é verdade. Né? Isso. Então, a gente não entende o projeto de Deus, né? A gente olha, a gente não imagina a proporção que isso ia gerar, ia acontecer, né? Quem diria, há alguns tempos atrás, que a gente ia estar aqui, né, num ambiente como esse, num podcast. Nunca imaginei. Podendo declarar o nome do nosso Senhor. Isso é verdade. Imaginei. E, assim, a gente começou de uma forma muito, muito curiosa, né? O agir de Deus, ele é sempre curioso mesmo. Um dia de brincadeira, a gente foi para Penedo. Aí a gente estava lá em Penedo, aí na hora de vir embora, chamei o Daniel e falei assim: Daniel, vamos gravar um vídeo aqui. Aí ele, vídeo de quê? Eu falei, sei lá, vamos gravar um vídeo aqui e vamos postar. Como se a gente fosse começar algum programa, algum projeto assim, de comédia, alguma coisa assim. Entendi. E aí um outro nosso amigo que estava na cena também segurou o celular, começou a gravar. Aí eu falei, Daniel, vem de lá, finge que você está vindo andando, eu vou te parar e vou começar a te entrevistar na rua. Só que assim, a gente não está falando nada com nada. Aí eu cheguei, gravei o vídeo, postei o vídeo no Instagram e coloquei assim, em breve. Só que não tinha conteúdo algum. E as pessoas, né, ficaram mandando mensagem, vai soltar o vídeo não, querendo saber o que estava por trás dessa brincadeira. Quer dizer, através de uma brincadeira, estava nascendo um projeto. Depois de um longo tempo, no dia que a gente veio aqui no estúdio conversando com o Lafon e com o nosso queridíssimo Gustavo,
que o Daniel lembrou. Ele, Max, lembra relatei. aquele dia que você postou esse vídeo como se a gente fosse iniciar alguma coisa? Verdade. Tá aí, iniciamos. Então, em breve, chegou. Hoje é o dia. E a gente está aqui para poder falar e exaltar o nome do Senhor. Exatamente. Porque sem Ele não somos nada, né? Verdade, Se você puder estar falando um pouco da sua história, como que era a sua vida antes de conhecer o Evangelho, ou você sempre foi... Não, nem sempre eu fui cristão, né? Sempre foi cristão. Eu tenho até lá nas minhas redes sociais, né? Meu Instagram, algumas pessoas verem algumas fotos. Já deixa o seu Instagram pra galera seguir aí, ó. Segue não o profeta acredita. Meu Instagram é Jefferson, @Jefferson Guedes. Se você que quiser conhecer um pouco da nossa história, tem algumas fotos lá, né? Mas nem sempre eu fui cristão, né, gente? Eu nasci numa família que, de certa forma, era cristã, né? Mas, depois de um certo tempo, minha mãe se desviou, né? E a gente começou a ter um problema familiar muito grande. Minha mãe conheceu um rapaz e ela resolveu casar com esse moço, né? E eu comecei a perceber que esse cara não era um cara ideal que eu queria para minha mãe, né? Eu até preciso enfatizar isso, senão alguém vai achar que é ciúme de filho, né? Mas não é. Eu percebia que minha mãe levantava cedo para trabalhar, eu também, e o camarada ficava dormindo até tarde. Então eu achava que minha mãe não merecia aquilo. Sim. Sempre batalhou. Minha mãe criou eu e minha irmã junto com a minha avó praticamente sozinhas, sabe? Sempre morou vocês? Então, morava eu, minha mãe, minha irmã, minha avó e minha tia. Eram 5 pessoas dentro de uma casa, né? E dali minha mãe começou a se relacionar com esse cara. Eu não concordava muito, até que um dia a gente teve uma briga feia dentro de casa. E eu botei minha mãe contra a parede. Minha mãe estava já caminhando na igreja e eu estava no mundão. Sim. E disse à minha mãe, falei, mãe, ou você escolhe esse cara, ou eu, porque para mim não dá. Entendeu? Essas atitudes que ele está tomando. Qual era a sua idade, Jefferson? A minha idade nessa época era de 13 anos de idade. 13 anos. Jovem. Jovem. E eu botei minha mãe contra a parede. Falei, mãe, não dá, você escolhe ou esse cara ou a gente, senão eu vou para minha avó. Aí minha mãe disse para mim, olha, Jefferson, então vai para sua avó, vou conversar com ele. A gente aluga uma casa e vamos embora. Eu falei, tudo bem. Fui para minha avó. E ali, naquele dia, minha mãe refez as pazes com ele. E ela disse que não ia sair mais. E dali começou a entrar uma crise dentro da minha família. Eu já não tinha o apoio muito do meu pai, né? Meu pai mora em Angra dos Reis. E ali eu comecei a enfrentar algumas crises. Foi ali que eu comecei a entrar no mundo das drogas, entendeu? Comecei a achar algumas saídas, né, para minha vida e resolvi morar com a minha avó. Só que a minha mãe ficou, de certa forma, né, perturbando para mim voltar para casa, e eu disse que não ia. Até que eu resolvi alugar uma casa, para quem talvez me conhece ou esteja assistindo, no bairro São João, na rua Itaguaí. Aluguei uma casa com 14 anos de idade. Que isso. Você já trabalhava? Já eu tenho a minha carteira assinada como prova, como jovem aprendiz num supermercado, né? Que eu não vou falar para dar audiência para eles aqui. É verdade. Né? Mas um supermercado aqui em Barra do Se Piraí. quiser patrocinar, já. Portas abertas, né? E eu comecei a trabalhar nesse mercado e comecei a morar sozinho. Gente, ali eu passei um dos piores momentos assim da minha vida. Porque eu não tinha o apoio do meu pai, né? Não tinha a presença do meu pai e começou a entrar algo no meu coração que eu também não tinha mais apoio da minha mãe. E, Jefferson, te cortando. Não, tudo bem. O seu pai, você não tinha contato com ele desde nunca? Então, ou foi quando eu nasci. Eu não tive muito contato com meu pai. Sim. Meu pai parece, pelo que a minha mãe conta, e ele falou para mim também, ele foi na minha casa, eu devo ter uns 9, 10 anos. Sim. E quando ele chamou, eu disse para minha mãe, mãe, tem um moço te chamando. Caramba. E eu não sabia que era o meu pai. Não reconheceu naquele momento. Não. E, assim, pra gente que é homem, né, tudo que eu queria era sentar para assistir um futebol com meu pai. E eu não tive esse momento de ter meu pai por perto. Então, ali, de certa forma, eu fui morar sozinho. Agora, você imagina, um garoto de 14 anos de idade, com uma casa que tinha minha mãe, minha avó, minha irmã e minha tia.
Agora eu estou morando sozinho numa casa que eu não tenho móvel. Eu consegui um colchonete, entendeu? Consegui um fogão, algumas panelas para mim ir me virando. Sim. Emocional abalado. Pô, muito abalado. Sem uma pessoa de referência, Sem ninguém de referência. E E nesse momento, eu acredito que foi o cuidado de Deus. Deus enviou a minha esposa, que na época era minha namorada. já nesse momento. A minha sogra também me ajudou muito. Eu comecei a tirar alguns móveis no nome dela, porque eu já trabalhava, entendeu? Entendi. E eu acredito que ali foi um alicerce que Deus enviou para mim também não entrar numa depressão, numa crise de depressão, ansiedade. Por quê? Você me via na rua, eu era o cara mais feliz da vida. Como se diz a palavra, eu estava gastando com a molequeira na rua, entendeu? Mas quando chegava a noite, batia a minha realidade. Aí sua namorada ali naquela ocasião era seu suporte emocional ali, meu né? suporte. Me ajudou, entendeu? Comecei a ficar na casa dela e vinha para minha casa à noite para dormir. Ela começou a me ajudar indo lá lavar algumas roupas, entendeu? Posso dizer que hoje a minha esposa é minha grande amiga, minha grande parceira. Sim. Quem Deus colocou na minha vida, entendeu? Porque eu comecei a andar com algumas pessoas do mundo do tráfico, das drogas. Isso que eu ia te perguntar agora, sobre seu ciclo de amizade, como que ele era nessa época? Você teve a sorte de conhecer a sua esposa antes ou... Então, a minha esposa, o nosso casal era um pouco complicado. A gente namorava, brigava, terminava. Porque você também não tinha estabilidade emocional. Então, você às vezes não sabia lidar, às vezes até com o fato do amor ali. Isso. Você não sabia, às vezes, Não, estou dizendo isso de uma forma que não sei se isso era a situação. Mas quando a gente não tem uma referência, né, digamos que até na parte emocional em relação a sentimentos, que a gente, às vezes... Quantas pessoas, às vezes, não conseguem chegar em casa e falar, poxa, pai, eu te amo. Quantas pessoas, né, não conseguem dar um abraço num pai, numa mãe, e convive, mora com o pai e com a mãe ali a vida inteira. Então, às vezes, o seu primeiro contato com ela ali, eu não sei, mas às vezes poderia ter brigas porque você não sabia demonstrar amor, ou você demonstrava demais por estar sentindo a falta daquilo. Então, isso destabiliza, né? Não, destabiliza. E assim, a gente começou a namorar num ciclo, terminamos, e mesmo depois de terminado, quando ela me via com alguns amigos das drogas, pô, tinha que ver, ela metia mó bronca, entendeu? Ela não ligava dos meninos estar ali naquele ambiente, mas ela ficava brava, e eu dizia para ela assim, mas não estou te entendendo, não tenho mais nada com você. Porque também vocês eram bem jovens, né? Era jovem, e ali eu acredito que foi meu porto seguro, entendeu? Que me ajudou, ela, de certa forma, como a Bíblia diz, né? Sem a gente conhecer a Cristo, né? Mas a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica sua casa. Então, quer dizer, sem a gente ser cristão, ela estava edificando, me ajudando, porque, de certa forma, tem pessoas que vão ouvir ou ver esse podcast que estão passando por problemas na família. Sim. Entendeu? Tem mães que vai nos ver, vai nos ouvir, que está com o filho fundado com a cara nas drogas, entendeu? E, gente, olha só a importância de quem são as pessoas que você se rodeia. Porque a sua esposa, com certeza, ela estava rodeada de pessoas sábias. Porque, né, é provável que a mãe dela tenha uma sabedoria enorme. A mãe dela era cristã. Então, a mãe dela já era cristã. Então, Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. Ele usa um para falar com o outro e esse outro para falar com um. E aí, hoje a gente se pega em um mundo... não estou falando assim, o que eu vou falar é até suspeito, né? Porque muitas pessoas me conhecem aí e olhar para mim aqui hoje, zoeira, tá ali, né? Bebedeira, camarote, uísque, é isso, é aquilo. Então, a nossa realidade era aquela. Né? Eu não estou julgando ninguém. Só que, assim, a ambiência que a gente está, que vai definir o nosso futuro, que vai definir aquilo que a gente vive hoje no presente. Né? Então, a sua esposa, ela mais do que foi importante na sua vida. Então, fica aí um alerta para o pessoal de casa, né? Prestar atenção com quem, né, vocês andam, né? Como diz a Bíblia, né? Sobre a roda dos escarnecedores, né? Aí também fala que
Falo com quem tu andas, que eu digo quem tu és, né? Exatamente. E o interessante dessa nossa conversa é que eu costumo dizer, quando a gente passa em algumas igrejas, que eu tinha tudo para ter dado errado. Eu não tive, vamos dizer, um ambiente familiar dos melhores. Minha mãe, eu nunca tive mãe, assim, vamos dizer, mãe, pai, pastores, né? Mas é Deus com a sua misericórdia, né? E o interessante disso tudo também é que mesmo nessa ocasião, depois quando eu comecei a frequentar a igreja, eu percebi que minha foto estava lá na igreja. Entendeu? Então, quer dizer, a minha mãe e a minha avó levavam a minha foto lá. Orando sim. pela sua vida. Então, quer dizer, é por isso que eu estou dizendo, tem pessoas que vão ouvir e ver nossa conversa, né? Precisa entender que é tudo na base da oração, né? Então, enquanto eu achava que eu estava bem, né, tinha alguém orando, intercedendo pela sua vida, pela minha vida. E o engraçado é que estava a minha foto e da minha esposa, que na época a gente era um casal. Né? Então, são coisas que a gente passa na vida. E ali eu comecei, como eu disse para vocês, eu comecei a morar sozinho, um colchonete, né? Consegui um fogão e fui sobreviver. Eu tinha uma certa receio de vergonha, porque eu não tinha geladeira. Então, não podia comprar uma quantidade boa de carne. Né? E o que eu fazia? Eu ia num comérciozinho que tem lá no bairro, pegava umas 2, 3 salsichas, levava, porque eu não podia levar muita quantidade. Né? Então, Deus foi trabalhando na nossa vida, trabalhando na vida da minha esposa, entendeu? Graças a Deus, eu me afastei um pouco de algumas amizades, né? Porque Deus começou a trabalhar nas nossas vidas. Né? Então, Jesus ele começou a trabalhar na nossa vida e eu comecei a me despertar acerca do Evangelho. Porque até tanto eu acreditava em Deus. Se você me parasse, me perguntasse, sim. Eu acreditava, mas eu não conhecia um Deus que falava. É diferente. Um Deus que se manifestava, sabe, a nós. Sim. Então, eu estava, na época, sendo ameaçado de morte. Né? Aí você já tinha quantos anos, Jefferson? Ali, se bobear, deixa eu ver se eu me lembro aqui agora, né? Porque a gente fica meio nervoso, esquece ter um pouco da idade, mas deixa eu ver aqui. E é muito importante a gente ir detalhando, né, essas situações, quantos anos tinha, aonde morava, porque como o senhor mesmo falou, quantas pessoas hoje que vão estar ouvindo essa mensagem que não se encontram em uma situação, né, adversa, né? Até nós mesmos hoje nós estamos aqui, né? Só que hoje nós temos um entendimento diferente. Né? A nossa visão... A nossa paz, ela excede todo entendimento. É né? verdade. Então, apesar de a gente ainda ter problemas, a gente enfrenta de uma maneira mais tranquila. Porque a nossa fé, né, no Deus que nós temos, ela nos tranquiliza. Né? E, assim, eu não me lembro se eram por volta de 16 ou 17 anos. Sim. Eu estava sendo ameaçado de morte e isso somente a minha irmã sabia, a minha esposa. E fomos a um culto, né? Cheguei a esse culto, tinha um pastor de Brasília pregando. O cara Primeira vez? Primeira vez. O cara nunca tinha me visto. Primeira vez que você foi no culto também? Eu já tinha ido em outros cultos, sim, esporadicamente. Mas... Ia e tal. Entendeu? Não gostava, não era muito fã, sabe? Aí fomos no culto, veio esse pastor de Brasília e ele falou para mim assim, olha, jovem, você aceita Jesus hoje, porque eu estou vendo a tua sepultura aberta. Só que quando ele falou para mim a palavra aceita Jesus, eu já fechei a cara, porque eu não gostava dessa liturgia. Todo lugar que eu ia, alguém dizia que eu tinha que aceitar Jesus. E eu, por ser meio durão, dizia, não, eu já tenho Jesus no meu coração, não preciso disso. Geralmente é o que a gente fala. E eu não tinha esse entendimento que era Deus me chamando por aquela obra. Mas quando ele falou que a minha sepultura estava aberta, ali eu comecei a perceber que tinha algo diferente. Fiquei meio arrepiado, né? E ele falou, olha, aceita Jesus porque eu estou vendo a sua sepultura aberta. E ali fomos para Cristo, comecei a chorar. E quando nós ajoelhamos ali, ele disse, olha... por você ter vindo aqui hoje na frente, reconhecido Jesus, a partir ainda dessa semana, Deus vai fazer o mover. E a gente recebemos aquela palavra, só que antes dele terminar, ele disse, olha, olhou para nós dois e disse assim, olha, e vocês dois, um ajuda o outro, para que não venha chorar mais tarde.
E a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Verdade. E aceitamos a Jesus, passou uma semana, Deus fez o que ele prometeu. O quê? O rapaz que estava me ameaçando foi embora para o Rio. Foi embora para o Rio de Janeiro. E eu comecei a ficar tranquilo. Quando passou quase um mês, cadê Jefferson Rose? Bem lá no Lousado, bebendo de novo. Que isso. E ali, rapaz, a palavra de Deus não volta vazia. Vai transformando devagar. Vem como tu estás, quem faz a mudança é Jesus, né? E ali a gente tivemos essa recaída, desviamos. Eu bebendo, a gente lá no Lousado, e Deus sempre chamando a gente não querendo compromisso com Cristo, até que o momento que Deus mexeu no nosso relacionamento. A gente tivemos uma briga feia, né? Dormimos separados, e ali a gente teve uma briga feia. Ela pegou uma conversa minha meio estranha com uma prima minha, né? E ali ela viu aquela conversa estranha e não queria mais me ver nem pintado de ouro. Não queria ver. E eu, morando nesse período, eu já tinha mudado para a casa dela. Nesse período você morava na casa dela. dela. Saiu lá do barraquinho. Saí do barraquinho. Que você tinha saído de casa, coisa e tal. Isso. Tinha saído de casa, aluguei essa kitnet. Aí... Ela me ajudava, né? Depois dessa kitnet, a mãe dela casou. Foi morar ali no Parque do Sol, e a gente ficamos na casa da mãe dela. Situação complicada que você se pegou. Você morava lá com ela, na casa dela. Na casa dela. E eu dei um vacilo, conversei com a minha prima, ela viu aquela conversa, ficou muito chateada, não queria conversar. Só que a minha esposa, ela era um pouco nervosa, né? E ela era um pouco vingativa. Eu cheguei do serviço à noite, percebi que ela não estava em casa, e ela não queria, gente, nem olhar no meu rosto. Que isso. Cheguei em casa, ela não estava em casa, nem a irmã dela. Vocês que são homens vão me entender. Pensei, poxa, ela foi se vingar de mim. Foi dar o troco. Bolado da vida, né? Não, e ainda mais, a gente que é homem, a gente entende. Eu ainda falei assim, ó, e a irmã dela foi atrás, dizendo, faz isso mesmo que ele merece. Cheguei em casa, tomei um banho e fui deitar. E já viu quando você deita e você sente que tem alguém na sua frente? Eu estava com aquela impressão, mas eu falei, não vou abrir o olho. E, de repente, eu resolvi abrir o olho. Quando eu abri, quem era? Minha esposa. Olhou para mim, abriu um sorriso, cabeça de homem novamente. Foi se vingar e veio rir de mim. Mas não era. Você vê, ali ela veio para querer conversar comigo, disse que foi no culto e que precisava da gente conversar. O agir de Deus já se manifestando ali na vida de vocês, né? Interessante. E ali a gente começamos a conversar. Fomos no outro dia no culto. E essa igreja era uma igreja no meu bairro. E ela ficava numa esquina onde tinha um tráfico de drogas, onde a gente conversava com os amigos ali. E essa foi uma barreira para mim, que eu disse, como é que a gente vai lá? Entendeu? Meus amigos vão ver eu entrando na igreja, vai achar que eu sou bobo. É assim mesmo, pensamento de jovem é assim mesmo. Né? É bem interessante você falar isso, Jefferson, porque hoje eu vejo que existe um preconceito muito grande das pessoas que estão fora da igreja com as pessoas que estão dentro. E eu te digo que eu vejo também um preconceito das pessoas que estão dentro, não seria nem essa palavra, seria preconceito, mas uma certa barreira da pessoa que está dentro com a pessoa que está fora, né? Não estou generalizando, né? A comunicação, às vezes, ela acaba sendo mal interpretada por causa de duas situações, que é a omissão e a... Agora me fugiu a palavra. Eu falei com você hoje sobre isso. Você estava falando mesmo assim. Omissão e generalização. Então, eu não estou generalizando que são todas as pessoas assim. Mas existem muitas pessoas que, às vezes, estão dentro da igreja e que, às vezes, o amigo está precisando, naquele momento, de ser apoiado, de ser abraçado. Ao invés da pessoa fazer isso, ele vai e só dá a distância da pessoa. Então, acho que isso dificulta ainda mais trazer as pessoas para Cristo, né? Então, nesse momento aí da sua vida, você passou por isso. Você falou, eu não vou não, porque os meus amigos vão ver eu entrando. Aí você, no caso, estava de fora. Meus amigos vão ficar entrando, vai me chamar de pastor, vai me chamar disso, e a igreja era dentro do meu bairro, cara. Então, para mim, aquilo foi uma barreira, entendeu? Mas aí eu fui na igreja, chegamos lá, o pastor ministrando a palavra,
E ele trouxe uma mensagem dura naquele dia. Eu ainda parei e pensei, falei, gente, desse jeito o pastor vai ficar sem ovelhas aqui, né? Foi o que eu acabei de falar, mais ou menos, né? Ele vai ficar sem ovelha. Mas não era. Por quê? A Bíblia, a palavra do Senhor diz que a Bíblia ela é uma verdade. Sim. E o que eu estava vivendo, na verdade, era uma mentira. Então, quando age esse confronto da palavra, a gente às vezes acha que o pastor está sendo duro, mas não é. Sim, A gente está conhecendo a verdade. Deus está querendo abrir os nossos olhos para a verdade. E eu cheguei lá na igreja com cabelo loiro, piercing na língua, no nariz, entendeu? A minha esposa também. E o pastor ainda achou que a gente não ficaria lá. E eu disse ainda assim à minha esposa, assim, falei, vamos em qualquer outro lugar, aqui para mim, eu acho que não dá, entendeu? Para mim continuar, não dá para mim ficar aqui. Só que tentamos relutar, tentamos ir para outro lugar, e ali Deus começou a fazer o seu mover. E quando Deus começou a fazer o mover dele, né? Eu e minha esposa começamos a ficar no culto. E para a glória de Deus, para aquela igreja que a gente não queria ficar, estamos lá até hoje. Até hoje. Até hoje, desde quando a gente se convertemos com o mesmo pastor, entendeu? Então, não é o nosso querer, né? Mas é onde Deus tem para nos colocar. Sim. Então, ali a gente aprendemos, né, muitas coisas com ele, sabe? Mas, como eu costumo dizer, né, a gente tinha tudo para ter dado, né? Ter dado errado, para ter entrado, né, no mundo das drogas. Então, essa conversa nossa é também para fortalecer pessoas, porque tem pessoas que vai nos ver, está nos ouvindo, que está com o filho afundado nas drogas, na depressão. Te cortando. Isso Entendeu? que eu ia perguntar também. Eu estava interessado o conselho que você dava às pessoas que estão no mundo das drogas para poder sair. Então... por quê? Porque tem pessoas, gente, para mim, sair, largar as bebidas e muitas das outras coisas, a primeira coisa que Jesus teve que fazer na minha vida, e eu tive que ter maturidade para entender, é que Deus me tirou de perto de muita gente. Porque não tem como você ser tratado, igual um exemplo, né? Vamos dizer, a pessoa está com uma lepra, vamos se dizer. Não tem como ela se curar, vamos dizer, no meio do... né? Eu nem sei se a palavra certa seria essa ser usada, mas se você está doente, né, você precisa de um tratamento, você precisa se retirar. Sim. Para que depois que você possa ser curado, você voltar sim e mostrar para aquela pessoa que Cristo faz, que Deus né, modifica a pessoa. É igual um exemplo que eu vou usar. A gente teve uma pandemia, né? E quem foi infectado, né, pelo vírus tinha que se retirar para se tratar. Sim, né? exatamente. Para depois ele voltar a ter o convívio Exatamente. com a sociedade. Então, eu entendi, pelo menos para mim, se eu continuasse vivendo no meio daquela amizade que eu estava, eu não conseguiria abandonar tudo que eu estava vivendo, entendeu? Então, exatamente. de certa forma, eu acredito que Deus me pegou, opa, Jefferson, vem cá, entendeu? Vou te tirar, vou fazer a minha obra, para hoje você vir e mostrar o testemunho, né, do que Deus faz, né, do que Deus tem o poder de mudar, mas também ele tem o poder, ele quer fazer, mas isso vai depender da gente. Isso aí. Da gente ouvir, da gente querer, né? Tem que ter um querer nosso também. Sim. Porque se não tiver um querer nosso, fica difícil. Eu costumo dizer que nós precisamos saber identificar aonde que está o nosso problema, né? Porque quantas pessoas não se pegam reclamando da situação, não se pegam reclamando de como está o seu presente hoje. Mas, beleza, elas reclamam, mas elas olham para dentro, elas vê aonde elas estão errando, né? Que é a lei da semeadura, né? Você vai colher o que você plantar, né? E em relação ao que você está dizendo, eu concordo plenamente que a sua ambiência ela vai impactar, digamos que 80% no seu resultado. É verdade. E se não aparecesse, talvez, se Deus não enviasse a sua esposa na sua vida, talvez hoje ou você não estaria aqui nessa mesa. Não estaria talvez nem vivo, talvez. Ou você estaria provavelmente nem vivo, porque você já estava sendo ameaçado de morte, né? Então Deus ele tem essa maneira com a gente, né? Ele deixa a gente ir, mas ele vai nos alertando.
acredito que Deus fala com a gente a todo momento. Não, Basta a gente estar disposto a ouvir, né? E uma grande diferença também, assim, né? Não dizendo que a gente é melhor, mas uma grande diferença que eu percebi do que eu queria uma mudança foi quando eu parei e pensei. Eu via muitas pessoas dizerem muitas coisas erradas, sabe? De que alguns crentes faziam ou cometiam, né? E a minha fala nunca foi reforçando em cima do erro de alguém. Eu sempre olhava para mim e dizia, não, o dia que se eu tiver que ir, eu vou para fazer a diferença. Sim. Entendeu? Porque eles podem estar fazendo, né, errando, fazendo no que for, mas isso não me dá, né, o direito de querer apontar, né? Eu dizia, não, o momento que eu for vai ser para ser de verdade. Sim. Entendeu? Vai ser para mim fazer a diferença. Porque a gente chegava a muitas coisas para a gente, entendeu? De pessoas que estavam errando, que estavam na igreja, e a gente sabe, né, que no meio do mundo cristão que a gente vive, né, tem muita gente querendo apontar, né? Então eu parava, eu e minha esposa, né, a gente dizia, não, o dia que a gente for vai ser para ser de verdade, vamos abandonar tudo. E eu vou dizer para vocês, o momento do pontapé que eu fui me afirmar na presença de Deus foi quando eu via homens e mulheres de Deus na nossa igreja chegando, sendo usado pelo Senhor, sabe? Na palavra, louvando, em profecia, e eu parava e olhava, gente, eu quero ser usado assim também. E ali eu comecei e falei, eu preciso buscar essa receita. Como é que eu vou ser usado igual são essas pessoas? E eu comecei a perceber que as pessoas pregavam, falavam muito de oração, jejum, e ali a gente começamos a buscar, subir monte, descer monte, fazer jejum. Teve um período que a gente fez um jejum de 3 dias, somente comendo pão e bebendo água. E a gente fomos ao monte, eu me lembro até hoje, não sei se eles vão assistir esse podcast também, mas o Ash e a Elke, meus amigos, uma das primeiras experiências que a gente teve com o Senhor foi no monte. Eu me lembro que eu não sabia muito bem como falar, mas Deus estava me incomodando no meu coração. Deus tinha me mostrado um papel e eu via como se fosse... Já viu aquelas revistinhas que tem dessas casas que vendem móveis, essas coisas, né? E eu via essa revistinha cortada com os móveis, um exemplo, geladeira, e parece que essa pessoa apresentou querendo isso a Deus, apresentou, Senhor, me dá condições de comprar isso. E Deus estava ministrando no meu coração, fala, e eu com medo. Aí eu cheguei assim mesmo com essas palavras, falei, gente, eu não sei se é de Deus, mas Deus está me incomodando no meu coração, e eu vi isso. É assim mesmo. De repente, essa nossa amiga Elke, ela pegou a Bíblia, começou a chorar. Meu irmão, e ali eu falei assim, gente, é de Deus. Ela chorou. Certifica, né, a pessoa. É de Deus. Aí certificou mais ainda, porque ela abriu a Bíblia e ela mostrou a revistinha que ela tinha cortado. E nem o marido dela talvez sabia naquela época aquilo que ela estava levando para apresentar para Deus. Então, dali para cá, eu falei, gente, eu estou indo numa linhagem certa. Eu quero ser diferente, eu quero buscar... eu preciso buscar ser usado pelo Senhor, e ali me despertou isso, cada dia mais me impulsionava a estar caminhando, sabe? Porque você vê pessoas sendo curadas através da gente, né? É igual, por exemplo, né? Vocês falaram, cada um aqui tem o seu testemunho, você tem, eu tenho, né? Então, dentro daquilo que era ferida nossa, Deus nos cura para curar outras pessoas. Entendeu? Para mostrar que é possível acontecer. Né? Porque Deus me tirou praticamente das drogas, do ambiente que eu não tinha uma família estruturada. Do lamaçal do pecado ali, não, né? E para mostrar para as pessoas que é real. Isso pode acontecer, entendeu? Então, o segredo é você não desistir, né? Permanecer. Por isso que a Bíblia fala, né? Ela ensina a todos nós que a gente devemos insistir. A Bíblia diz bater e bater, não é só bater uma vez, né? Senão ela falava bater, dá-se-vos-á. Não, ela fala bater, dá-se-vos-á. Porque todo aquele que busca, recebe, todo aquele que bate, a porta se abre. Então, a gente precisa, né, insistir, acreditar, né? Então, é isso que a gente vivemos, subimos ao monte, Deus fez essa maravilha.
Foi a primeira experiência que você teve? Foi assim, a primeira, assim, de revelação assim, da parte do Senhor, foi a primeira. E dali para lá, rapaz, eu comecei a me soltar mais, né? Dá Sim, um ânimo sim. na gente, Não, né? dá um ânimo, te dá um gás para você E buscar. a gente percebe também, né, que isso não seria possível se você não tivesse seguindo ali os princípios, né? O primeiro princípio aí que eu vejo que você começou a seguir quando você firmou mesmo foi o princípio da obediência, Sim, né? não. Você começou a obedecer o que estava ali nas escrituras, né? Sim. Jejuar, né? Subir ao monte, começou a estar de fato vivendo aquilo que você estava lendo, né? Então, muitas das vezes é muito fácil chegar aqui e falar um monte de coisa e sair daqui e estar vivendo uma coisa totalmente diferente. E aí realmente eu não vou ter experiência nenhuma. Então, não tem como eu sentir, né? Eu vi uma situação esses dias em que o rapaz falou, eu não acredito em Deus, né? Eu não acredito que você tenha tido essa experiência com Deus. Aí o outro rapaz falou para ele, não, tudo bem. Aí foi chegando para perto dele assim, aí foi descascando a laranja, foi conversando, aí tirou a laranja, foi e mordeu a laranja, né? Aí ele perguntou assim, você tá vendo essa laranja? Aí o outro rapaz respondeu, tô vendo. Ela é doce ou amarga? Aí o rapaz falou, não sei, não experimentei. O cara falou, pois é. Então se você não se permitir a experimentar, você nunca vai saber qual é a verdadeira sensação, né? De ter experiência com Deus, como você teve a sua primeira aí. Não, sim. Entre muitas, né? Não, e é muito bom, porque a gente vê, e eu vou dizer para você, né, para vocês, um dos maiores momentos que a gente vê Deus na nossa vida são nos piores dias, né? Verdade. Eu costumo dizer que um dos piores dias que a gente vive é aonde a gente vê a mão de Deus sobre a nossa vida. Porque eu me lembro que quando eu e minha esposa, minha esposa agora, para a glória de Deus, está concluindo um ensino superior, né? E quem diria, né? A gente para às vezes para pensar, ver algumas fotos antigas, a gente fala assim, quem diria que Deus ia, sabe, agir de certa forma sobre a nossa vida, sabe? Mas o bom disso tudo é que a gente nascemos de novo, praticamente. Verdade. Né? Deus nos estruturou, mas com isso tudo também vem alguns levantes, né, sobre as nossas vidas. Batalha, Algumas pessoas que, de certa forma, não acreditam, né? Acham que é meninice, Isso mas... é o que mais tem, né, Jeff? Ó, Pessoa tem, para apontar o dedo e falar assim, poxa, como é que ele fez isso, coisa e tal. Tem. Aconteceu um fato, né, na igreja, tendo um amigo, né, tá até aqui, e esse fato foi que eu entreguei uma revelação para a moça lá da igreja dele. Eu disse para ela assim, olha, moça, Deus falou para mim que Deus está tocando, visitando uma criança, Deus está guardando. Rapaz, quando passou, eu não sei se o Fabrício vai lembrar disso, mas quando passou praticamente uma semana, a moça mandou uma mensagem impactada. Eu falei, o quê? Ela mandou uma mensagem dizendo que tentaram algo contra a filha dela. Aí. E ela falou, olha, e aquele irmão falou aquilo para mim você dentro relatou. do culto, Porque às vezes tem gente, né, que não acredita muito, tem gente que acha que a gente olha na internet. Mas aí que tá, como é que você vai olhar algo que não aconteceu? Jefferson, a gente não precisa ir muito longe. Nós não te chamamos para estar aqui hoje porque nós lembramos do dia que você falou que nós éramos uma aliança. Você profetizou a nossa vida. Primeiro a gente te fez o convite, depois que nós fomos ter essa... que coincidência, né? Eles usam essa palavra coincidência, né? Eu costumo dizer que é Deus, né? Mas tem pessoas que preferem falar que é coincidência, né? Então, uma revelação que você fez dentro da igreja e nós estamos vivenciando ela aqui agora e com você ainda. Que nos deu a revelação, né? Ó, vocês vê, a gente falar esse mistério de revelação, né? Eu estava ministrando na igreja, né, do pastor Fabrício, e eu cheguei para uma moça e disse, olha, Deus quer trazer uma resposta para você hoje. Você veio questionando a Deus de um propósito que se você faz ou não faz. E eu disse para ela, Deus falou
que é para ser concluído. Era um batismo que ela estava buscando uma resposta. Sim. E eu disse que Deus tinha confirmado, porque ela queria uma confirmação. Olha, alguém vai dizer que é coincidência. E eu entreguei isso para ela. A gente foi fazer um batismo na nossa igreja. Quando chegamos para fazer o batismo na nossa igreja, quem estava lá para batizar? Ela com a igreja dela. Que isso. Então, quer dizer, a gente forte. profetizou e no dia da conclusão do batismo dela, eu estava lá. Aí que bem. Aí a filha dela chegou e falou para ela, olha mãe, olha quem está ali. Ela ficou chocada, nem acreditou. Como é que pode? A gente falamos e Deus levou a gente ainda Sim, para aí, ó. vivenciar esse momento. Fortalecer a sua fé, né? Exatamente. Eu costumo dizer, tô falando com o Daniel esses dias, não sei se você vai concordar comigo, mas eu costumo dizer que tem 3 níveis de fé, né? O primeiro nível é a fé do povo de Israel quando estava preso no Egito, né? Que é a fé que você vai porque está todo mundo indo, que você acredita porque está todo mundo acreditando, né? A vantagem dessa fé é que você está em movimento, mas a desvantagem é que você vai murmurar porque você não acredita de verdade. Então, quando você não acredita de verdade, você vai murmurar, você vai reclamar. Então, quanto mais você reclama, mais longe da sua bênção você está, né? E aí eu costumo dizer que o segundo nível de fé é, por exemplo, a do Tomé, né? Que é ver. Tem que ver para crer. Para crer, para né? acreditar. Quando Jesus ressuscitou, se eu estiver falando besteira aqui, você me corrige, hein? Quando ele entrou na casa, né? Tava tudo trancado. Mesmo Tomé vendo ele ali, ele teve que tocar, né, em Jesus para ver que realmente ele tinha ressuscitado, né? Então, o problema desse segundo nível de fé, digamos assim, é que você precisa ver para crer, então você está vivendo normal, de forma normal. E o terceiro nível da fé, que é o mais forte, né? Que eu tenho um exemplo da mulher do fluxo de sangue, que ela acreditou que só precisava tocar nas vestes, né? Que ela estava curada. E também tem a de Jó, né? A gente no salão do Daniel esses dias, a gente lendo sobre Jó. Após Jó passar por aquilo tudo, eu não vou me lembrar o texto exatamente, mas ele fala que ele ainda nem tinha visto o Senhor, só tinha ouvido. Agora Ele vê. Então, ou seja, mesmo sem ele ver, ele foi contra toda aquela ambiência ali e ele não deixou de acreditar, mesmo acontecendo todas aquelas situações com ele. Então, será qual nível de fé que você está vivendo? O nível 1, o nível 2 ou o nível 3? Porque o nível da sua fé fala onde você vai, né? fala. E assim, eu costumo também a dizer que a nossa fé são feitas de altos e baixos. Tem dia que você está bem, tem dia que se deixar, né? A gente que é crente, que está num papo pentecostal, né? A gente que é crente, se deixar, a gente canta, a gente prega no dia que a gente está bem. Mas tem dia que a gente não está bem, que a gente não quer falar, a gente quer ficar quieto. Então, o nosso nível de fé, como você disse, né? Tem dias que nós estamos bem e tem dia que a gente não vai estar. Sim. E isso todo mundo passa. Eu passei um período... acho que foi ano passado, passei um período que eu falei assim, olha, eu não quero mais ser pregador, né? Para mim não dá, entendeu? Realmente tenho visto muitas pessoas sendo alcançadas através da minha vida, mas eu cheguei num ponto tão exaustivo, sabe? De certa forma, na minha fé, pessoas, né? Falando tantas coisas, porque tem gente que, sem conhecer a gente, quer tirar uma conclusão de quem nós somos. Sem sentar com você numa mesa, te conhecer, Entendi. Quer bater um raio-x de você e achar coisas que você não é. Então, eu comecei a passar alguns períodos difíceis, né? No meu ministério, na minha chamada, né? Ministério, quando eu falo, é na minha chamada. Sim. E fiquei um pouco chateado e eu fui numa vigília. E eu estava muito chateado. Falei assim, olha, eu não vou pregar mais, vou continuar na igreja, mas esse negócio de pregador, para mim, eu acho que não dá mais, sabe? E eu estava bem, assim, chateado. Teve uma certa reunião também, ali na minha igreja, que no momento eu não entendi muito, me chateou aquilo também. E, resumindo a história, eu fui na vigília. E Deus usou o pastor Jorginho de Xerém,
né? A gente estava ali naquela vigília e ele me disse assim: ô jovem, você que está aí atrás, né, estenda as tuas mãos. E eu estendi minhas mãos. Ele falou: olha, Deus falou para mim que fará de você um pregador. Deus está abrindo a sua, vamos dizer, a sua agenda, né? Uhum. E ele falou: só que teve uma reunião e aquela reunião te magoou muito. Você está até pensando em parar de pregar, entendeu? E aquilo ali me tomou de certa forma, entendeu? Mexeu comigo porque era o que eu estava vivendo naquele momento. Sim. E ele falou para mim assim, e o recado de Deus para você é: não para. Não para porque você nunca foi ladrão do altar, né? Acho que tem até um vídeo, né? Eu não me lembro mais quem gravou naquele dia, né? Mas eu sei que aquilo ali me levantou de certa forma e eu parei e pensei, falei, gente, porque tem dia que a gente levanta tantas pessoas com uma palavra, com um abraço, com uma mensagem. Sim. E aquele dia, você vê, a gente levanta tantas pessoas e aquele dia eu precisava ser levantado. Isso aí. E Deus mostrou que é na sua vida. Não, né? e Deus mostrou. Então, E eu falei, gente, olha como é que é isso. A gente é usado para levantar pessoas e naquele momento ele foi usado para te me levantar. Sim. Exatamente. Então, eu costumo... Eu vi ter uma pregadora, que eu não esqueci o nome dela agora, mas ela disse uma coisa que é verdade. A maior evidência de um chamado de Deus na nossa vida é quando a gente pensa em largar. É verdade. E a gente vê que não dá, que Deus não permite, né? E isso não foi a primeira vez, não. Várias vezes a gente vai passando por altos e baixos que a gente fala, ó, para mim, Deus, ó, Mas assim, tá pesado. você pensar em largar, mas você olhar para trás, você quer voltar onde você estava. Não, então, o meu posicionamento naquele momento não era voltar para trás daquilo que eu estava vivendo. Só indaguei. Só. Não, sim. Eu tô te respondendo, mas aquele momento não era voltar, era só abrir mão, Sim. vamos dizer assim, da itinerância, Da né? responsabilidade naquele Isso, momento porque, ali. de certa forma, a gente sai para pregar domingo. Sim, a gente, puxado, a gente sim. sai, Puxado, assim, fisicamente falando, você... fisicamente e espiritualmente, né? Que aí você busca, entendeu? Você sabe que você tem que levar um alimento para alguém, né? Sim. Então, a gente... começa a ser algo meio cansativo, sabe? Aí você, de certa forma, começa a ouvir alguns burburinhos, né, de algumas pessoas, né, que às vezes, vamos se dizer, né, que acha, o que pensa, e isso a gente tem que blindar nossa mente, porque a gente tem que parar para pensar nisso. Uma motivação não vai fazer eu continuar, e nenhuma crítica pode fazer eu parar. Porque a gente foi chamado por Cristo. Verdade. Mas, infelizmente, nós somos seres humanos, né? E a gente, de certa forma... tem um ponto importante, né? Comparando a história de Jacó com Esaú. Esaú, ele só aceitou um prato de lentilha porque ele estava cansado, né? Então, por exemplo, quando você estava cansado, as pessoas vão aproveitar desse momento que você está cansado para tentar te derrubar, né? Porque Jacó, ele venceu o Esaú ali no cansaço, né? Que ele chegou cansado, a Bíblia diz que ele chegou cansado, né? E Jacó ofereceu um prato de lentilha na primogenitura dele, né? E aí ele aceitou. Então, olha só um exemplo da sua vida. No momento que você estava cansado, veio uma proposta do seu pensamento de você, deixa isso para lá, não vale a pena. E aí quase que você abre mão de uma bênção, de um dom espiritual, de uma coisa divina, por um momento que você estava cansado. Então é por isso que a gente tem que ficar alerta e entender esses princípios, né? De não tomar decisões precipitadas, né? Sempre estar em oração, como você falou que você sempre faz para poder ter uma escolha. E isso define totalmente o nosso presente, o nosso futuro. É verdade. Então, são momentos que a gente passa e a gente vê o cuidado de Deus, né? Você mencionou a história de fé sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu gosto muito dessa passagem, é conhecida muito por nós. Mas o que me chama a atenção é que essa mulher, mesmo fraca, ela percebeu, preciso tocar. Porque não precisa ser nenhum técnico de enfermagem
e nenhum doutor para você entender que quando alguém está perdendo sangue, está fraco. Sim, Exatamente. sim. Então, a gente entende que a pessoa, o ser humano de quem ela era, ela estava se sentindo fraca. Mas ela disse que eu preciso tocar. Então, isso ensina para a gente o quê? Que nos momentos mais fracos que a gente tiver na nossa vida, Glória a Deus. é o momento que a gente precisa tocar nele. Exatamente. Porque quando a gente toca, você percebe que essa mulher toca em Cristo. Quando ela toca, ela consegue tirar uma virtude. E a gente precisa enfatizar isso. Jesus está rodeado por uma multidão. E a multidão não tira a virtude que essa mulher tirou. É verdade. Você entende isso aqui? Porque você, estando fraco, você tira a virtude de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, é necessário eu me sentir fraco, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então a gente percebe que tem muita gente em volta dessa mulher, bem fisicamente, forte, mas não tira a virtude. Quem tira a virtude é quem está fraco. Quem está forte. Né? Então se você está fraco, meu irmão, é o momento que você vai tirar a virtude de Cristo para a sua vida. E que quanto maior o seu chamado, maior a distância que o inimigo vai querer você de Deus. E aí, se você está fraco agora em casa, é porque Deus está permitindo você passar por essas adversidades para você conseguir tirar a virtude dele e se fortalecer. Né? É nesse momento que você tem que se apegar com Deus. Né? Porque quando a gente está bem, é muito fácil você ajoelhar e fazer uma oração. Mas e quando está tudo dando errado? Tá ruim. Só que está dando errado no nosso ver, na nossa ótica. Mas a visão de Deus, ela não é igual a nossa. E eu gosto, olha como é que veio aqui agora na minha mente. Eu gosto de ver, ela fraca, ela tira a virtude de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando a mulher estava nesse período, perdendo sangue, ela se encontrava como uma mulher impura, então ela não podia estar no meio da sociedade. Se alguém dos fariseus ou alguém vê ela tocando em Jesus, vai falar assim, Senhor, ela está impura, não deixa que ela te toque. É verdade. Mas Jesus vai dizer, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, quer dizer, naquele momento ela estava doente. E o que ela precisava? Tocar. Então, Jesus está ensinando para nós que ele não veio para quem é são, ele veio para quem é doente, para quem precisa de uma virtude de Jesus. Então, a gente percebe que Jesus estava rodeado por uma multidão, fariseu, pessoas que conheciam a lei, mas ninguém tirava o que essa mulher tirou. Glória a Deus. Então, isso nos ensina que nos momentos mais fracos da nossa vida é o momento que a gente tem que entender que nós vamos tirar a virtude de Jesus. Quem tira a virtude de Jesus não é forte. Jesus não veio para quem é forte. Jesus veio para quem está doente, para quem está com a alma amargurada, para quem está vivendo por uma crise de ansiedade, está enfrentando depressões, porque é uma doença que vem do século, né? Que a gente vem presenciando muita gente passando por esse momento difícil, né? Porque aí a pessoa é serviço, é família, né? Conciliar isso tudo com a igreja. Então, são pessoas que precisam, na verdade, entender que no meio dessa tempestade, o segredo é tocar nele. Glória a Deus. Então, esse é o segredo aí, gente. Vocês estão ouvindo aí, pega o recado. Pega, como se diz, pega essa senha aí. Pega essa senha aí. O segredo é tocar nele. Muitas das vezes aí, eu propriamente falando, quando estava aí na zoeira, a gente chegava nas festas e tinha aquela sensação de poder, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a hora que chegava em casa, se não fosse aquele dia, por causa que a bebida estava muito forte, mas no outro dia à tarde, só acordava com uma opção. Ou você acordava triste e ficava o dia todo no quarto escuro, ou você acordava e procurava mais daquilo. Né? E isso não tem a ver só com bebida, tem a ver com várias situações, com outras pessoas que são presas emocionalmente em outras pessoas. Né? Então, você buscar Deus é sua vantagem. Porque quando você deposita toda a sua felicidade em Deus, dificilmente você vai se frustrar. Eu vou te falar algo. O momento, assim, você perguntar para mim, Jefferson, por que você bebia? Por que você talvez usava droga? Porque era um meio que eu achava de
como se diz a palavra, um meio que eu achava de preencher algo que eu sentia. Por quê? Eu sentia falta do meu pai e não tinha meu pai por perto. Morando sozinho já não tinha mais a minha mãe. E talvez naquela época você nem identificava que você sentia falta do seu pai. Porque geralmente quando a gente está com um vazio muito grande, dificilmente a gente identificar qual é esse vazio. Né? Não estou dizendo que era a sua situação, mas quando nós somos mais novos, eu estou falando isso com autoridade porque eu estou falando do que eu já vivi. Né? No momento ali a gente não consegue identificar. A gente só vê, não, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Mas, na verdade, não é isso que é bom. É que você não sabe o que você está vivendo ali, né? E, assim, pode falar. E eu, de certa forma, eu senti esse vazio, né? E como é que você fazia para preencher, Jefferson? Eu bebia. Estava bebendo, você vivia a pessoa mais alegre, mas com vazio que precisava ser preenchido. Né? De certa forma, isso é um pouco... até difícil assim para mim falar, mas quantas vezes a gente, porque às vezes eu dormia sozinho, né? Uhum. Não tinha, porque igual eu disse, voltando no testemunho, um garoto de 14 anos morando sozinho, tinha um colchão, umas panelas, e quantas das vezes que para mim dormir, não conseguia dormir, porque a cabeça ficava maquinando, né? Quantas vezes eu pensava, olha, eu vou sumir daqui, entendeu? Vou desaparecer, não tenho mais pai por perto. Minha mãe, de certa forma, trocou a gente pelo marido dela. Era a sensação que você tinha, Era a sensação que eu tinha. E quantas das vezes eu, de certa forma, chegava até a usar drogas. Sim. Porque aquilo me dava um sono e eu conseguia dormir. Então, eu preenchia aquilo momentaneamente. Mas depois, quando eu acordava, o vazio ainda estava ali. Você resolvia um problema criando outro. Exatamente. Só que eu conheci alguém que preenchia vazio. E esse alguém me mostrou que eu não precisava de um copo de cerveja. Só da presença. Né? E esse alguém me mostrou que eu não precisava de um baseado de maconha, Sim. sabe? Então, Cristo, para mim, a minha família, minha esposa, é tudo, entendeu? Ele... de certa forma, transformou a nossa vida. Eu vi alguém dizer que, às vezes, não acredita em Cristo e eu respeito. A gente tem que respeitar isso. É uma opinião de uma pessoa. Sim. Igual o Max relatou também, né? Porque, igual você deu o exemplo da laranja. É porque a pessoa não experimentou. Aí não pode julgar, né? E a pessoa, às vezes, não acredita, né? Mas alguém disse assim, olha, Jefferson, eu não acredito em Cristo. Tudo bem, é um direito seu. Porque eu não consigo ver ele. Aí eu disse a essa pessoa, né? Essa pandemia que a gente teve nos ensinou muita coisa. Uhum. E uma das coisas que a gente aprendeu é que o coronavírus ele existia. Sim. Você conseguia ver o coronavírus? Não. Ninguém via. Mas ele existia. Existia. Qual era a evidência que existia o coronavírus? Era os seus detalhes, os seus sintomas. Sim. Isso aí. E os sintomas que o coronavírus trazia, ele matava. Sim. Verdade. Aí você vai virar para mim e vai falar, Jefferson, eu não acredito em Cristo porque eu não vejo. Qual é a maior evidência que você vai me afirmar que Cristo existe? Pelas suas formas de trabalhar. Sim. Igual o coronavírus, ele existia, mas a gente não enxergava. Mas você sabia pelos sintomas. Sim, sim. E como você me afirma que Cristo existe? Pelos sintomas. Sim. A pessoa que vivia não vive mais como vivia antes. Exatamente. É a transformação. O coronavírus trazia uns sintomas de morte. E Cristo? Sintomas de vida. Verdade. forte. Então, gente, Cristo pra gente é tudo, né? Sim. É tudo. A gente, por mais que a gente enfrenta dificuldades da vida, mas... E, assim, Não? complementando, né, o que você disse, quando a pessoa fala que ela não acredita, né, em Cristo, não acredita em Deus, eu faço a seguinte reflexão. Se você não acreditar em Deus, mas se você seguir os princípios bíblicos, você vai ser uma pessoa melhor para você vai ser uma pessoa melhor para a sua família. Se você não tiver família, você vai construir uma família, porque geralmente
Não estou recriminando a pessoa que bebe, que toma cerveja ali, outra aqui. Só que tem situações que as pessoas não percebem, mas afasta ela. O cara sai no domingo, chega em casa 3 horas da manhã, porque estava na farra. Na segunda-feira vai trabalhar. Aí depois ele reclama do trabalho dele, ele reclama da vida financeira dele. Mas espera aí, domingo você estava onde? Entendeu? Então, é os sintomas. Né? Então, quem tem olhos, vê. Quem não tem, né? Então, eu acho que assim, beleza, você não acredita, mas então você não tem a vida perfeita, você não pode reclamar. Você não pode reclamar absolutamente de nada, porque a gente colhe tudo que a gente planta. E a partir do momento que você se nega a acreditar em Deus, e você olha para a sua vida, e você vê que você não fala com fulano, não fala com ciclano, não é bem tratado em todo lugar, não tem um trabalho no qual você está feliz lá. Eu não digo um trabalho bom, eu digo um trabalho no qual você está feliz. Porque eu costumo dizer que o sucesso não é um sucesso também, né? Mas o cara que ele sai de casa, que o objetivo dele é catar papelão para voltar com alimento para a família dele, quando ele faz isso, ele foi um cara bem-sucedido. Então, o sucesso, ele tem os níveis, né? O cara que tem uma Ferrari, o cara que tem 1 milhão na conta, e isso e aquilo. Só que o sucesso, ele não é o quanto você tem, assim, materialmente. Mas sim aquilo que você consegue, de fato, ali, conquistar naquele dia. Que você consegue suprir. Imagina a felicidade do cara que ele saiu para poder vender papelão, para comprar um leite para levar para a filha que estava com fome. Você acha que o cara não foi bem sucedido naquela noite? Foi. E o interessante que você falou, né? O que vale não é o que a pessoa tem, né? A Bíblia vai dizer que certa vez, acho que Pedro e João estavam indo para a oração da hora nona. Eles vão deparar com um homem coxo, um homem que pedia esmola, e eles vão virar e vai dizer assim: nós não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então, quer dizer, nos momentos de crise, por quê? Você já viu crente chegar na igreja sem nada? Eles estão declarando que eles não têm nada. Se não tem nada, o tempo talvez possa ser de crise. Mas no tempo de crise, o que vai fazer a diferença não é o que eu tenho no meu bolso, mas Forte. é o que eu tenho na minha vida. Quer dizer, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. A presença. Glória. Porque tem gente que acha que para se levantar precisa estar com o bolso cheio. E esses homens vão mostrar para a gente o que levantou aquele homem não era bolso cheio. Porque se a gente leva a obra pelo coração, a gente ia dar oferta para ele. Sim. Porque se eu e você passa ali naquela porta formosa e vê aquele homem coxo pedindo esmola, a gente ia falar: vou dar uma esmola para ele. Sim. Mas é errado. Você vai olhar para mim e falar: que é isso? Porque uma vez que você deu a esmola para ele, você está mantendo ele naquele lugar. Acostumando ele. Você está acostumando ele a viver de esmola. Então, o texto vai mostrar para nós o quê? Eu não tenho ouro e nem prata. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Mais forte do que prata e ouro. E você indo nesse contexto, a gente volta pro começo da conversa e a gente lembra da ambiência. Porque esse homem ele não ia para lá sozinho. As pessoas colocavam ele no lugar certo, mas ensinaram ele a ficar ali pela motivação errada. Que ele estava ali pela esmola. Então, ele não chegava ali sozinho. Se eu não me engano, a palavra vai dizer que ele era levado por alguém. Ele era levado por alguém. Então, olha só como é importante a gente saber quem está do nosso lado. Para onde essa pessoa está nos levando, né? Naquele contexto do começo da conversa, que você encontrou sua esposa. Não? Isso é forte. Não, e o interessante quer dizer, ele é levado para ganhar esmola. Mas vai encontrar os homens de Deus. Por isso que a obra ela não pode ser levada pelo coração. Eu não posso fazer aquilo porque eu acho. Um exemplo, eu vou ofertar na vida desse coxo porque eu acho que eu vou ajudar ele. Mas, quando você leva algo pelo Espírito de Deus, ele percebe o quê? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que você precisa eu tenho. Eita, glória. E isso eu te dou. Quando ele libera, aquele homem se põe de pé. Então, a gente entende que se a gente fazer aquilo que a gente acha, né, sem pedir um direcionamento, a gente vai acabar mantendo a pessoa.
no lugar que não era para a gente estar ofertando. Sim. Sim, no lugar que a gente era para estar levantando com uma palavra profética. Sim. Então, quer dizer, os homens falam, ó, não tem ouro nem prata, Uhum. mas o que eu vou ter vai mudar a sua história. Então, eu quero também acreditar, né, que esse alcançando testemunhos irá mudar a história também de muita gente. Glória a Deus. Né, que pessoas possam ser alcançadas, abençoadas, através de não somente eu, mas de outras pessoas que vão chegar até aqui, Amém. né, que possam ser instrumentos de Deus para muitas pessoas edificarem, né? Porque tudo que a gente faz, como eu disse, levando a cruz, levando o evangelho, meu irmão, Pro reino, para o reino de Deus. Então, tem tudo para pessoas serem nunca abençoadas. tira, né? Só põe. Não, e o bom que esse papo que a gente tem é que as pessoas conheçam também mais a nossa Sim, história, sim. conheça mais a gente, porque tem gente que acha tantas coisas da gente sem conhecer. Conhecer. Tem um louvor que canta, né? O nosso irmão Samuel Mariano vai dizer: quem aplaude o seu momento raramente aplaudiria a sua história, né? É verdade. Eu costumo pensar assim, quem vê hoje você no seu momento talvez não acreditaria por causa da tua história. Verdade. Porque, na verdade, a gente vocês, né, pessoas que vão ver, tinha tudo para ter parado, tinha tudo para ter abandonado, mas a gente viu que Cristo era o centro de tudo para a nossa vida. É verdade. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para perguntar, para falar. Jefferson, a gente agradece. A gente fica feliz aí que você aceitou o nosso convite. Foi uma noite muito, muito boa estar aqui na sua presença, na presença da... Onde tem 2 ou 3 falando o nome dele, ele tá, né? É verdade. E a gente pede para você deixar uma mensagem, sabe? Imagine que todo mundo fosse receber essa mensagem. Digamos que todo mundo vai receber essa push, uma notificação que chega na tela do celular da pessoa ali. Qual mensagem que você gostaria de estar enviando, deixando aí pro pessoal de casa? Então, eu fui pego, a gente pode dizer que foi pego de surpresa, né? Que a gente tem que estar todos os dias meditando, né? Mas eu vou dividir com vocês um texto que está no meu coração. E Deus me despertou aqui acerca dele. É Lucas, quem quiser ver em casa, Lucas capítulo 4. Né? Deixa eu ver aqui. Lucas capítulo 4, que vai nos dizer assim: E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E sendo tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. E não comeu nada. E determinando eles, teve fome. Ele disse ao diabo: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E Jesus lhe respondeu e disse: está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de toda a palavra de Deus. E o diabo levantou-se do alto monte e mostrou em instante todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu e disse: vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor e teu Deus, e só Ele tu servirás. Amém? Amém. É uma palavra muito conhecida, né? Não vou entrar muito aqui, mas vai contar da tentação, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo. E o interessante é que o diabo vai tentar Jesus. Só que eu gosto desse texto porque Jesus está sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então, Jesus está chegando nesse local sendo conduzido por Deus. E o propósito de Jesus é o quê? É estar em jejum. Jesus está se consagrando e o diabo vai chegar para ele, vai dizer: olha, se tu és filho de Deus, transforma esta pedra em pão.
Aí Jesus vai dizer o quê? Está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui a gente entende que o diabo queria quebrar o propósito de Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus estava 40 dias sem comer. E o texto vai afirmar para nós que Jesus estava o quê? Com fome. Se Jesus transforma, eu não sei se alguém vai entender ou vai pegar isso aqui, mas se Jesus transforma a pedra em pão... Ele comia e perdia o propósito. Pegava na fraqueza dele ali naquele exato momento, né? E o diabo, e a proposta do diabo é o quê? Se tu és filho, transforma. Me prove, né? Me prove. Não precisa provar, porque ele já é filho. Então, a palavra que eu tenho para muitas pessoas e para nós é: a gente não precisa provar nada para ninguém. Exatamente. Porque a proposta do diabo é: se tu és, transforma. Eu sou, né? Pra que provar? Mas se ele transforma, ele sai do propósito. Porque ele, Ele- porque ele fala, se tu és. Você com fome no deserto, se você transforma a pedra em pão, você quebra o propósito. Então é Cristo ensinando para nós: não saia do propósito. A palavra que eu tenho para todos, para muita gente que vai nos ver, nos assistir, principalmente para vocês, é: não pare o propósito. Por quê? Porque uma vez que o propósito é de Deus para a sua vida, a primeira evidência que o propósito, ou vamos dizer, usar por exemplo, a primeira evidência que o podcast é de Deus é quando o diabo vem com as propostas. É verdade. Sim. Por quê? Ele vem trazendo, a Bíblia diz que ele é o tentador. E ele veio tentar Jesus. Para quê? Quebrar o propósito. Então, no momento que ele vem, e ele sabe como agir. Você vê que ele tentou pegar Jesus no quê? Na fome. Fraqueza Quer dizer, dele. ele está com fome. Eu vou falar para ele: se tu és filho, transforma. Mas Jesus sabia: não, eu sei quem eu sou filho. Tem identidade, né? Ele tem Jesus identidade, tem. Ele falou, ele quis dizer. E outra coisa, e uma das evidências também que a gente sempre vamos vencer o diabo é através da palavra. Exatamente. Como muita gente me conhece, né? A gente gosta dos mistérios, do poder de Deus, de entregar os rolos do Senhor. Mas olha, não tem alimento melhor do que a palavra. A palavra de Jesus vence o diabo o quê? Através da palavra. O diabo vai dizer: se tu és filho de Deus, transforma. Mas ele vai dizer também está escrito, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meu irmão, se o propósito é de Deus, não tem para ele. Mas como é que, Jefferson, eu vou vencer? É através da palavra. Exatamente. E entendendo que o tentador, Vai né, tentar derrubar de qualquer forma. tenta derrubar, tenta paralisar, entendeu? Tenta dizer: olha, acho que esse negócio não era de Deus, não. Sim. Sim. Você está entendendo? O profeta, e a gente leva isso para o dia a dia. Eu vou falar de uma forma bem aberta, porque eu quero passar transparência para as pessoas que estão em casa. Quando você falou sobre transformar a pedra em pão, quantas vezes a gente aí fora não tinha uma pedra que a gente transformava em pão para provar algo para alguém e a gente que se lascava depois? Falando de forma assim, natural para as pessoas entenderem. Mostrar o que né? não é, né? Vou dar um exemplo. Eu gosto de dar meu exemplo. Exemplo, vou pra balada. Tem que ficar com não sei quantas mulheres. Você está tentando transformar a pedra em pão. Você quer provar, né? O homem tem muito disso. Quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí é só ladeira abaixo. Porque aí você já isola a possibilidade de ter uma família, que é algo de Deus, né? Você já vai isolando várias situações. Você pode pegar uma doença. É verdade. Você pode gerar um filho fora da sua condição ali naquele momento. E isso vai só atrasando a sua vida. Não que um filho seja... mas assim, você só vai atrasando. Porque o inimigo ele vai tentar te atrasar, igual ele tentou fazer E o com filho Jesus. vai viver aquilo talvez que eu vivi. Uma casa sem pai, Exatamente. sem mãe, entendeu? Então é o quê? Muitas das vezes esse transformar pedra em pão, a gente precisa saber quem nós somos. Sim. Tem identidade. É identidade, porque tem muitas pessoas que vão falar tantas coisas. Você vê, qual foi o motivo dos irmãos de José não gostarem dele? Porque José sonhava. A Bíblia diz que José era um garoto na faixa de 16, 17 anos e ele era quente, alguém... vai ter que ter o segundo encontro. É verdade. E ele era um garoto
que ele foi lá, entendeu? Tomar conta das ovelhas para o seu pai, ver os seus irmãos. A Bíblia diz que quando José chega para ver os seus irmãos, a conversa dos seus irmãos a respeito de José, lá vem um sonhador. Lá vem o sonhador. E eles falaram o quê? Precisamos jogar José na cisterna. Vamos vender ele, maquinando mal. E José na inocência, sem saber o que está acontecendo. A Bíblia diz que quando José chega, ele é jogado dentro de um poço. A Bíblia diz que ele é jogado dentro de um poço. Só que isso aqui, alguém precisa pegar isso. José é jogado dentro de um poço. A minha esposa trabalhou muito tempo atrás num projeto chamado Horto Florestal. E o que ela fazia para a gente terminar? Ela plantava. A minha esposa dizia que nesse projeto, nesse trabalho que ela fazia de meio ambiente, ela pegava uma semente, plantava a árvore e o crescimento não aparecia imediato. Mas ela todo dia ia regar aquela semente, Sim. porque ela plantou. Então, José é alguém que está sendo jogado na cisterna. E o que é composto uma cisterna, um poço? Terra, E água. água Fértil. e José. Então, quem está olhando para José está dizendo, agora acabou a história desse Não, menino. Até me arrepiei aqui. É só o começo, né? Agora acabou a história desse menino. Porque alguém vai gritar e vai dizer, agora eu quero ver José sonhar no fundo da cisterna. Promover o sonho dele ali. Só que José, ele é jogado na cisterna, no poço. Mas José não deitou e disse, eu vou sonhar com isso. Foi um sonho de Deus para a vida de José. Então, quando eles jogam José na cisterna, o céu está apresentando para José, José, fica tranquilo, porque até aquilo que armaram para dar errado, vai dar certo. Pega a senha. Quer dizer, ele precisou ser jogado na cisterna, ser vendido, parar numa prisão para chegar ao cargo de governador. Uhum. E aqui eu termino dizendo que quando José é jogado dentro do poço, o poço é composto por terra, água e José. Agora você imagina, José, ele é semente. Agora você imagina a composição: terra, água e semente. Então quem está olhando para José está achando, agora a gente parou ele. Mas para a novidade de muita gente, José está crescendo. Glória a Deus. Porque você não cresce quando você está no lugares altos. Você cresce quando você está lá embaixo. Isso aí. Você se lembra que a mulher, foi dito aqui, a mulher do fluxo de sangue estava com uma hemorragia. E ela precisava de uma cura. Como é que ela foi curada? Em cima? Embaixo. Embaixo. Então, quando a gente desce, é o momento que Deus está fazendo a gente crescer. É verdade. José chegou no fundo do poço. Forte. Ele chegou no fundo do poço. Para surpresa de muito, ele ia morrer ali. É verdade. Mas só que ele era semente. O que Deus estava fazendo? Deus estava regando José. Nesse toda a queda é para derrubar. Não, mas e alguém estava olhando. Agora a gente derrubou. Mas semente no buraco não morre. Semente no buraco cresce. ainda dá frutos, né? Isso daí, ó, serve para você de casa aí, para você que está do outro lado da tela. Tá se imaginando hoje, às vezes, num trabalho que você não gosta, num trabalho no qual você não está feliz. Mas quem sabe aí não tem a terra e a água. Às vezes você aí é a semente e a terra é alguém que vai te ver trabalhando e vai te promover para um outro emprego. Então, dê o seu melhor. Ao invés de reclamar, dê o seu melhor. Porque você pode ser a semente. E a pessoa que vai ver você desempenhando o seu trabalho pode ser a terra e a água que vai fazer você crescer. Exatamente. E José cresceu. No momento que muitos gritavam que era o fim, era o momento que Deus estava fazendo ele crescer. Agora imagina, um menino no fundo do poço, sendo vendido, não pelos irmãos da igreja, mas por irmãos de sangue. E a Bíblia vai dizer que ainda mais, vão caluniar, vão pegar a túnica de José, vão manchar de sangue. Vai dizer, pai, ó, José morreu. Mas eu gosto de José, que José entende que ele nunca precisou mostrar nada para ninguém. Quando ele chega ao cargo de governador, a gente vai olhar José lá, governador. Quem está indo lá pedir alimento? Os seus irmãos. Se José não é alguém preparado para assumir o cargo de governo, ele ia querer, agora eles vão comer na minha mão. Exatamente. Mas José foi preparado, toda a trajetória para ele chegar ali e estender a mão para quem um dia talvez tentou derrubar. Exatamente. Mas o quê? Não é que tentou derrubar, fazia parte do processo. Se Deus revela o processo, a gente Ele não vai aceitava. querer aceitar o propósito. É verdade. Então, que a gente possa ficar com essa palavra aí. É benção. É benção. A gente agradece aí pela sua audiência, pela sua presença. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, curte, comenta,
Deixe o seu testemunho. Fala uma experiência que você já teve com Deus. Coloque aí embaixo, que isso vai edificar outras pessoas. E talvez você pode ser o próximo a estar aqui, sendo entrevistado por nós, né? Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.